Continuando a leitura dos trechos, poemas de Srila Govinda Maharaj que estão postados no site SS Mata Internacional, na parte da biblioteca. Aí é só clicar em cima da foto de Srila Govinda Maharaj na biblioteca, vão aparecer vários livros e no final de todos os livros é o que nós estamos lendo agora. Então eu vou ler agora, o título da aula é Shripad Bhaktivichar Jajavar Maharaj. Ele é um irmão espiritual de Siddhar Maharaj. Então aqui, isso aqui é um discurso proferido por Sua Divina Graça, Om Vishnupada Jagaguru, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 24 de outubro de 1987, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati de Navadvipan, Koladvipa. Navadvipa são 9 ilhas. E Koladvipa é a ilha que Srila Govinda Maharaj está dando a aula, né? Que é onde tem o Samadhi Mandir dele e o Samadhi de Srila Siddhar Maharaj. Então ele começa falando aqui, ele fala assim: eu não falo inglês, a culpa é minha, mas eu estou sempre tentando servir a todos os Vaishnavas. Os Vaishnavas, eles me ordenaram isso. Então, eu tentarei falar algo sobre Srila Jajavar Maharaj. Ele vai glorificar aqui Srila Jajavar Maharaj. Por uma feliz coincidência, eu cheguei aos pés de lótus de Srila Siddhar Maharaj em 1946. E quando eu estava em Navadvipa, haviam apenas 2 meses. Srila Siddhar Maharaj, ele me levou a Sri Puridam para o festival do carro das carruagens do Senhor Jagannatha, o Ratha Yatra. E naquela época, em Puridam, eu vi Shripad Bhaktivichar Jajavar Maharaj pela primeira vez. Gurudeva Ital tinha 17 anos quando ele viu Jajavar Maharaj. Jajavar Maharaj, ele foi o último sannyasi de Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele deu-lhe o sannyasi alguns meses antes do seu desaparecimento. Então isso quer dizer que foi em 1936. Eu ouvi de Shripad Jajavar Maharaj e de Srila Siddhar Maharaj também que naquela época Jajavar Maharaj, ele estava com medo de receber o sannyasi. E Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta, ele falou para ele, ele falou com ele, ligou e perguntou para ele: por que você hesita? Por que você não quer receber sannyasi? O sannyasi, ele é muito pesado, falou Jajavar Maharaj. E eu sou muito jovem. Se eu não conseguir manter o sannyasi, eu terei muitas dificuldades. Por isso, eu tenho algum medo, algum receio em receber sannyasi. O Guru não gosta quando o sannyasi abandona o sannyasi, nem o brahmachari. Srila Govinda Maharaj, ele fala no livro Atado pelo Afeto, tem um capítulo lá, que ele fala sobre isso, que mesmo como o Ashram Dharma fala, né, até os 25 anos você é brahmachari, depois você pode ir para a vida de grihasta, de casado. Ele fala, mas não é bom. Gurudeva não gosta, muito menos um sannyasi. E largar. E Srila Bhaktisiddhanta, ele é mais forte nas palavras.
ele fala que o sannyasi, que larga o sannyasi para casar, para ter uma família, para vir para o mundo mundano, ele está comendo o seu próprio vômito. De tão ruim que é para a vida do devoto que larga o sannyasi. Por isso o Jajavar Maharaj, ele era muito jovem, ele tinha medo de receber o sannyasi e também de largar depois, né? Porque o sannyasi faz uma promessa para o Guru, que ele vai usar o corpo, a mente e as palavras no uso exclusivo do Senhor Supremo. E de repente ele cai, ele vai querer ter uma família, ter uma mulher, então o Guru não fica feliz. Ele não queria fazer isso, então ele estava com medo, com receio. Por isso ele tinha algum medo. Aí tem um verso aqui, que Srila Govinda Maharaj citou, que fala o seguinte: você vai se refugiar aos pés destemidos de Deus. Então, por que você hesita? O medo, ele está sempre conosco neste mundo material. Mas os pés de lótus do Bhagavan, da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, eles são destemidos. Abai quer dizer destemido. Então, o nome da Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada é Abai Charanavinda. A Seva Bhaktivedanta. Abai é destemido. E você vai receber o sannyasi. Sannyasi significa que você quer negar tudo, negar todo o mundo material, e você está se aproximando do Samyaki Nias, e você está assumindo o seva do Guru. Você está largando tudo material, e você está assumindo o seva do Guru. Isso é sannyasi. E dos Vaishnavas, o seva do Guru e o seva dos sannyasis. Então, Shripad Jajavar Maharaj, ele se preparou, e Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta, ele lhe concedeu o sannyasi, a ordem de sannyasi. E até o fim, ele manteve muito bem o sannyasi. Ele não caiu, ele manteve o sannyasi, apesar do medo dele, mas como disse Srila Bhaktisiddhanta, né? Aquele que se abriga aos pés de lótus destemidos de Krishna. Ele não tem que ter medo. O medo faz parte do mundo material, mas quando você se abriga aos pés de lótus de Krishna, não pode ter medo. Aí Gurudeva fala: eu compus vários pranamantras para os Vaishnavas, e há 30 anos ou mais eu compus o sloka do Pranamantra de Shripad Jajavar Maharaj. Ainda eu me lembro dele. Claro, né? Gurudeva tinha uma memória excepcional. E aí ele citou aqui o Pranamantra, que quer dizer o seguinte: eu presto as minhas reverências ao meu grande mestre, adorável Shripad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj. Ele é um belo seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E ele tem sido uma abelha aos pés de lótus do Senhor desde a sua juventude. Ele tem uma forma divina e ele tem um rosto semelhante à lua. Ele está repleto do êxtase do nome, e o seu coração, ele é tranquilo, ele é gentil, ele alivia os caídos do seu sofrimento, e ele liberta
o mundo. Esse é o Pranamatra que Gurudeva escreveu para Sripad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj. Isso aqui foi publicado no Gaudiya Darshan, volume 1, edição 10. Prabhu, uma pergunta. Nossa, até meio besta. Mas quando ele fala que o rosto dele é como a lua. Como a lua, é. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, também Mahaprabhu, e também eles falam que o rosto dele era como uma lua. Que brilha? Ou que brilha, brilha. ou que tem aquele formato bonito, né? Então, porque a lua é bonita, né? Então eles falam o rosto da lua, né? Então, também um dos nomes de Mahaprabhu é Gaurachandra, né? Chandra é lua, Gaurachandra é a lua dourada, né? Gaura é dourado. Então eles usam, da mesma forma que eles usam o pé de lótus, né? Para glorificar isso. Da mesma forma que eles usam o pé de lótus. A poeira dos pés de lótus, né? Porque lótus é uma flor que não é comum, não é uma flor auspiciosa. Então eles usam esses termos, né? Para glorificar. E ele fez o Pranamatra muito bonito aqui para... E ele considerava ele também o seu mestre, né? Porque ele fala, o meu mestre. Então, na verdade, a maioria dos irmãos espirituais de Siddhar Maharaj, eles abençoaram o Gurudeva, né? A maioria deles abençoou o Gurudeva, quando o Gurudeva ainda era muito jovem, né? 17 anos ele entrou na missão. Então ele compôs muitos, como ele diz aqui, acho que mais de 30, né, Pranamantras. E todos os Pranamantras, assim, que a gente lê, dos irmãos espirituais de Siddhar Maharaj, inclusive de Siddhar Maharaj, foi ele que compôs. O Gurudeva tinha essa capacidade, né, de compor. Ele nunca escreveu nenhum livro. O Gurudeva não tem nenhum livro escrito de próprio punho, mas canções. Ele escreveu as 2 canções de Giridhari, de Giriraj, né? Ele escreveu algumas canções. Ele escreveu o Arati de Gaura Nitai, que a gente canta aqui também, Nitai Chaitanya Arati, né? E mais livros ele não escreveu, porque ele falou que o que a gente tinha que saber, Guru Maharaj, Siddhar Maharaj e a Bhaktivedanta já tinham dado. A função dele era criar o reservatório para acumular esse conhecimento. E o conhecimento não vem lendo, o conhecimento é, como ele falava, se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore e der respeito a todos sem querer em troca, o conhecimento, a Minaya, entra em você. E a função dele, ele falou, é criar esse reservatório apropriado, sem furos. Ele falou, eles já deram tudo, agora eu tenho que criar o reservatório em vocês para vocês assimilarem o que eles deram e guardar no reservatório. Então, o Gurudeva era muito humilde também, né? Extremamente humilde. Então, ele não quis escrever nenhum livro. Mas Pranamatra, glorificando, ele escreveu vários. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aí ele fala, né? Srila Siddhar Maharaj, ele ficou muito feliz com esse sloka, com esse Pranamatra. E quando eu entreguei a Shripad Jajavar Maharaj, ele também ficou muito feliz com essa glorificação. Então, desde que nós nos conhecemos, como ele disse lá no Ratha Yatra, eu encontrei-me com Shripad Jajavar Maharaj várias vezes com as bênçãos de Srila Siddhar Maharaj. E de tempos em tempos, Shripad Jajavar Maharaj, ele vinha até Srila Siddhar Maharaj. E ele dizia, eu não venho apenas para o seu darshan, para ver ele. Eu não venho apenas para vê-lo, ver Srila Siddhar Maharaj. Quando eu venho aqui, ele falou, eu recebo a Sangha, a associação do meu Gurudeva, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada.
ele sentia que Srila Bhakti-Rakaka, Sridhar Goswami Maharaj e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, eles não eram diferentes um do outro. Ele sentia isso. Também foi falado várias vezes, né? Já foi dito para nós que as pessoas, né, os irmãos espirituais de Siddhar Maharaj falavam: você quer ouvir agora Srila Bhaktisiddhanta pregando, depois que ele havia abandonado o corpo? Você vai escutar Siddhar Maharaj. É Srila Bhaktisiddhanta pregando. Por quê? Porque ele deu a potência para ele. O Guru, quando dá potência para o discípulo fica empoderado. Não é assim de uma hora para outra. Tem que ter a potência do Guru. O Guru deu a potência. Deu a potência para Srila Siddhar Maharaj. E ele ficou empoderado. Então, eles dizem que quando ele dava aula, era como o Srila Bhaktisiddhanta. Como foi falado aqui, não há diferença entre um e outro. Eles não eram diferentes um do outro. Após o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, não apenas Jajavar Maharaj, mas muitos irmãos espirituais de nosso Siddhar Maharaj, eles sempre quiseram vir aqui para a amorosa companhia do nosso Guru Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj. Srila Bhakti-Rakaka e Sridhar Goswami Maharaj, todos eles queriam a associação amorosa dele. Queriam escutar a aula dele, não somente vê-lo, mas escutar a aula, a associação amorosa. Srila Jajavar Maharaj juntou-se à missão Gaudiya de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ainda muito jovem. Ele cantava muito bem. A sua melodia, ela era muito doce e ele era muito simples. Esse é o grande segredo, ser simples, humilde. Sarala. Sarala quer dizer simples. No sloka, no verso que eu compus, eu escrevi Salmian. Ele parecia muito simples. Não havia nenhuma sombra de inauspiciosidade em seu corpo. E ele também era muito auspicioso de se ver. Quando você via ele, isso era muito auspicioso. Existem características de um devoto auspicioso, né? Braços longos, né? Silachara Maharaj, de pé, com os braços estendidos, a ponta da mão dele, dos dedos, passava do joelho. Isso é um sinal de auspiciosidade, de pessoa santa. Tem algumas características. Na verdade, ele tem um livro, não sei o nome, mas tem um livro que descreve as características de uma pessoa santa. São várias, né? Várias características. E Jajavar Maharaj, ele tinha essas características auspiciosas. Só de ver ele, você via isso. Ele sempre se esforçou ao máximo para servir a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele não era um grande pandit, mas muitos pandits, eles foram os seus discípulos, Shiksha. E por que isso? Se ele era um grande pandit, porque ele tinha muitos discípulos. Há apenas uma razão, diz Gurudeva. Ele era um Vaishnava muito simples e grandioso. Havia um Vaishnava inquestionável no coração, no caráter de Jajavar Maharaj. O grande Vaishnava, ele é extremamente simples, humilde. Então, por isso, essa era a característica dele. Apesar de não ser um pandit, ele tinha muitos discípulos que iam se abrigar nele, por causa dessa característica. E desde cedo, eu percebi que Jajavar Maharaj, ele sempre foi como uma sombra
acompanhando o nosso Siddhar Maharaj. Aonde Siddhar Maharaj ia, ele ia junto como uma sombra. E certa vez, Srila Siddhar Maharaj, ele enfrentou muitas dificuldades nesta missão. Naquela época, Jajavar Maharaj, ele veio e ele o tranquilizou, dizendo: Maharaj, não se preocupe com a sua missão. Goswami Maharaj, Keshava Maharaj e eu e os outros, nós certamente faremos o possível para ajudá-lo. Jajavar Maharaj, eu, diz Gurudeva, e muitos devotos, nós fomos arrecadar doações para Siddhar Maharaj em Rakideshi, em Sundarban, em Ranchi, em Jalpaiguri e etc. E Goswami Maharaj, ele também foi. Srila Siddhar Maharaj, ele estava praticamente sem dinheiro. Ele não fazia nada por si mesmo, mas as dificuldades, elas são inevitáveis neste mundo material. Então, liderados por Jajavar Maharaj, nós fizemos o nosso melhor, e os Vaishnavas, eles também fizeram o seu melhor. E a dificuldade desapareceu. Eles foram coletar. Srila Govinda Maharaj falou que teve uma época que a missão estava com pouquíssimo dinheiro. Não tinha praticamente dinheiro. Mal dava para fazer a boga para todos. E aí, Siddhar Maharaj lá e os irmãos espirituais liderados por Jajavar Maharaj foram para a coleta junto com Gurudeva e resolveram essa dificuldade. Veja só, até Siddhar Maharaj teve problemas com a missão, né? Então, nós temos que compreender que as dificuldades virão, mas são testes de Maya. As dificuldades que tem no templo, a dificuldade que tem na vida espiritual, são testes de Maya. Nós já lemos Srila Acharya Maharaj falando, não podemos nunca desanimar. Krishna vai dar a dificuldade através de Maya, e aí você vai, e no final dá tudo certo. Mas é no finalzinho que dá certo. Né? Não é logo no início, é no finalzinho. Como dizia Tapasi Maharaj, né? Tapasi Maharaj sempre falava, Krishna gosta de um drama. Krishna adora um drama. Então, ele vai te cutucar. Quando você está prestes a desistir, se você não desistir, ele vai e ele te dá. Como é o exemplo clássico de Mãe Yashoda, tentando amarrar seu filho Gopal. Né? É o exemplo clássico disso. Né? Uma vez uma Sevaíta, não é da nossa missão, mas é da nossa linha, Gaudiya Vaishnava, e na época no Rio de Janeiro ela distribuía livros, não só ela, né, mas distribuía livros no ônibus. Entravam no ônibus que ia fazer viagem para vários locais do Brasil, ela trabalhava numa rodoviária distribuindo livros. E o motorista, eles conheciam, né, o pessoal do Hare Krishna, eles entravam no ônibus, iam lá e pediam para distribuir, e ela entrou o dia inteiro entrar e sair do ônibus e falar lá eles tinham um padrão, né, de como abordar as pessoas, né, isso era treinado. O dia inteiro e nada. Eles levavam a praçada na hora do almoço, honraram a praçada, a tarde inteira e nada. O dia inteiro sem um livro, sem vender um livro. Imagina, no Rio de Janeiro, entra no ônibus e sai do ônibus, entra no ônibus e sai do ônibus, entra o dia inteiro. E aí ela pegou e falou, essa Sevaíta falou assim, esse aqui é o último ônibus de hoje. Já desanimada, né? Esse é o último ônibus. Aí ela entrou, ela falou, já que é o último,
eu vou pegar o Bhagavad Gita como ele é, porque normalmente tem outros livros menores, né? E aí ela chegou, levantou o Bhagavad Gita com a mão direita, claro. Levantou o Bhagavad Gita assim e começou a falar. E todo mundo abaixou a cabeça, né? Aquela história que a gente já conhece, né? Abaixa a cabeça, o outro está lá assim, ninguém se interessou. E lá no fundo um senhorzinho chamou ela, no fundo do ônibus, o senhorzinho chamou ela, e aí ela foi lá, ele falou, posso ler o livro? Aí ela deu o livro para ele ver, e ele começou a folhear. O Bhagavad Gita é grosso, o Bhagavad Gita como ele é grosso, né? Não sei quantas páginas tem, mas acho que deve ser quase 1000. Então, aí ele começou a folhear, e as figuras, né, tem muitas imagens, né? E aí ela pegou e falou assim, o senhor vai numa viagem longa, 3 dias de viagem, né? Lá para o Nordeste, para o Norte e tal. O senhor vai ter tempo de ler, ela falou. O senhor vai ter muito tempo para ler nessa viagem. Aí o senhor olhou para ela e falou assim, mas eu não sei ler. Ele falou, eu não sei ler. E ela ficou até acanhada, né? Aí ela falou, não. Ele falou, mas eu vou ficar, quanto que é? Eu quero esse livro. Quando você levantou ele lá na frente, eu vi que esse livro era especial. Senhorzinho, humilde, com uma roupa super humilde, assim. Ele falou, eu vi que era um livro especial. E quando você falou que era um livro de Deus, ele falou, aí eu me interessei. Ele falou, mas eu vou até o meu último dia de vida. Ele falou, não sei ler, mas eu vou folhear esse livro para ver essas imagens. Ele falou, até o último dia de vida. E aí ele comprou o livro. Ela ficou até meio sem graça, porque era um senhor pobre, né? Mas ele comprou o livro. E aí ela falou que desceu do ônibus com gás, mas com uma energia para o outro dia. Para continuar o seva. Então Krishna assim, Krishna ele vai sempre no último instante, ele vai ver se você não vai jogar toalha. E no templo assim, na tua casa assim, em qualquer lugar. Ele vai testar para ver se você vai desistir por qualquer coisa. E nós nunca podemos desistir, né? Gurudeva já falou, nós lemos no livro dele, nunca desista. Se lá, a Acharya Maharaj falou, os obstáculos virão, mas nunca desista, nunca jogue a toalha, nunca abandone a consciência de Krishna. Aí continuando aqui, muitas dificuldades, e aí desapareceu a dificuldade da falta de dinheiro lá no Mati, na época de Siddhartha Maharaj, quando o Gurudeva era garoto ainda. E quando Jajavar Maharaj ele veio aqui na missão, nós sentimos que ele estava próximo do nosso Siddhartha Maharaj. E às vezes ele também nos repreendia. Ele dizia, por que vocês não estão prestando o seva, não estão fazendo seva ao seu Siddhartha Maharaj, ao seu Guru Maharaj? Por que vocês não estão fazendo isso da maneira correta? Ele via lá e ele falava, por que vocês não estão servindo ele da forma correta? A causa do meu sannyasi, ela também foi Jajavar Maharaj, Gurudeva fala. Ele sempre me dizia, receba sannyasi. Se você receber o sannyasi, o seu Guru Maharaj, Siddhartha Maharaj, ele ficará muito feliz. E eu também ficarei muito feliz. E no final, ele me disse, você deve receber o sannyasi. Caso contrário, o seu Guru Maharaj, Siddhartha Maharaj, ele não ficará feliz. E eu também ficarei muito triste. Se você receber o sannyasi, eu ficarei muito feliz. E Gurudeva fala, e eu recebi o sannyasi. Então ele foi um dos influenciadores de Gurudeva para receber o sannyasi. Através da vontade de Guru Maharaj e de Jajavar Maharaj, Gurudeva recebeu o sannyasi em 1985. Após Jajavar Maharaj ele se juntar à missão Gaudiya,
Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele me deu a oportunidade de aprender sânscrito. Ele tinha uma voz muito doce e ele conseguia produzir um estilo único de leitura do Śrīmad Bhagavatam. De modo que muitos se sentiam atraídos por sua recitação do Śrīmad Bhagavatam. Por isso, Srila Bhaktisiddhanta colocou ele para aprender o sânscrito, porque o Bhagavatam original é em sânscrito. E quando surgiram as dificuldades na missão Gaudiya, com os outros devotos e todos os Vaishnavas, eles foram expulsos e eles deixaram a missão Gaudiya. Eles quiseram iniciar a outra missão, quiseram fundar uma outra missão com o Srila Siddhar Maharaj à frente, como presidente, mas Siddhar Maharaj, ele não concordou. Siddhar Maharaj, ele disse: nós podemos servir a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura individualmente, mas nós precisamos de uma missão e o líder dessa missão, ele será Srila Jajavar Maharaj. E mais tarde, Siddhar Maharaj Goswami Maharaj, Madhava Maharaj, Kunjababu e outros, eles foram para Midinapur e eles fundaram o Sri Shyamananda Gaudiya, a outra missão. Shyamananda Gaudiya Mati. E naquela época, apenas Jajavar Maharaj, ele aceitava discípulos, enquanto Srila Siddhar Maharaj, Madhava Maharaj e os outros, eles pregavam. Srila Siddhar Maharaj, ele não queria aceitar discípulos, ele não queria dar iniciações. Todos lhe pediam, mas ele não concordava. Ele sugeriu, Jajavar Maharaj, ele é o único discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Último, desculpa. Ele é o último. E ele é um Vaishnava, ele é um Brahmane, ele é muito sincero e de coração simples. Ele é qualificado, ele pode ser o guru em nossa sociedade. E foi assim que Sri Shyamananda Gaudiya Mati, a missão nova, ela foi fundada. E mais tarde, Srila Siddhar Maharaj, ele surgiu de lá. Ele colocou Jajavar Maharaj como presidente da missão nova. E depois disso, Srila Siddhar Maharaj, ele veio para Navadvipan. O seu desejo era: eu não quero aceitar discípulos, eu quero me aposentar da minha vida de pregador, de pregação, e eu quero me dedicar ao meu tempo a cantar, eu quero dedicar o meu tempo a cantar os bhajans de Mahaprabhu. E ao ler o Sri Chaitanya Charitamrita e o Śrīmad Bhagavatam, ele queria então se dedicar ao canto dos kirtans, né, próprios dele de Mahaprabhu. Ele queria ler o Sri Chaitanya Charitamrita e ler o Śrīmad Bhagavatam, separado, sem iniciar ninguém, sem pregar.
Eu passarei meus últimos dias em Navadvip, Dan, em um pequeno quarto às margens do rio Ganges. Mas todos os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, eles perguntaram: para onde foi Siddhartha Maharaj? E eles encontraram ele morando em Navadvipidam, em uma pequena casa, uma cabana, às margens do rio Ganges. Eles vieram e, liderados por Shripa Keshava Maharaj, eles iniciaram uma outra missão, o Sri Devananda Gaudiya Mati. E Jajavar Maharaj, ele também estava naquela época. Eles iniciaram outra missão, fundaram outra missão. Eu ouvi de Jajavar Maharaj, essa nova missão, aí sim Siddhartha Maharaj foi o presidente. Ele aceitou, mas logo ele se retirou também, porque ninguém ouvia ele, ninguém queria seguir as instruções dele. E eu ouvi de Jajavar Maharaj, após o desaparecimento do nosso Guru Maharaj, que aqui no caso é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o nosso único refúgio é Srila Siddhartha Maharaj. Ele é a única pessoa que pode distribuir o néctar da Sampradaya Rupanuga. É por isso que todos nós viemos a Srila Siddhartha Maharaj, Srila Goswami Maharaj e Srila Madhusudana Maharaj. Eles também vieram aqui e eles disseram o mesmo. Além disso, Srila Swami Maharaj Prabhupada, Srila Goswami Maharaj e os outros, eles vieram aqui e eles disseram: nós viemos aqui pelo Sangha, pela associação do amado Siddhartha Maharaj, do nosso Gurudeva, o amado do nosso Gurudeva, que o nosso Gurudeva aqui no caso é Srila Bhaktisiddhanta, e Srila Siddhartha Maharaj, o amado de nosso Gurudeva, Srila Siddhartha Maharaj. Quando Srila Siddhartha Maharaj ele está falando, nós pensamos que é o nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, quem está falando. É aquilo que foi falado, né? Não havia diferença entre um e outro, a pregação e tudo mais. Todos os anos, Jajavar Maharaj, ele vinha visitar Siddhartha Maharaj 3 ou 4 vezes por ano, em todos os festivais. E sempre que Siddhartha Maharaj o chamava, ele também vinha. Eu vou terminar aqui, não falta muito. Vamos passar um pouquinho, mas não tem problema. Ele foi um grande Vaishnava, até o seu último dia. Ele sempre cantou o Mahamantra Hare Krishna. Namananda Puram. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nós não viemos, não víamos nenhum ruído em sua mente. A mente dele não era perturbada. E ele sempre foi misericordioso com todos os devotos da nossa
Sampradaya. Tem um outro verso aqui. E aí, Gurudeva fala, hoje é o dia do desaparecimento de Sripad Jajavar Maharaj. Eu sinto um certo Shobha. Shobha quer dizer dor, tristeza. Eu sinto uma certa tristeza, uma certa dor, porque hoje é o dia do seu desaparecimento. E da última vez, quando eu levei Jajavar Maharaj a Navadvipan para Midinapur, de Navadvipan para Midinapur, ele foi muito generoso comigo. E ele me disse, eu voltarei e quando eu voltar, eu lhe contarei algo intimamente. Você deve vir me buscar em Midinapur e levar ele para Navadvip. Mas eu não tive esta oportunidade, diz Gurudeva. Jajavar Maharaj, ele desapareceu, ele abandonou o corpo em Midinapur, no Sri Shyamananda Gaudiya Mati. Mas de qualquer forma, um Vaishnava, ele pode viver em qualquer lugar. Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele me perguntou certa vez, pergunte a Srila Siddhar Maharaj se eu morrerei no Ocidente, se eu morrerei no Ocidente. Prabhupada queria saber isso. O que será de mim se eu morrer no Ocidente? E Srila Siddhar Maharaj, ele respondeu, um Vaishnava, ele pode viver ou morrer em qualquer lugar. Isso não é um problema. O Vaishnava, ele está sempre em Vrindavana. Assim, Jajavar Maharaj, ele desapareceu no Sri Shyamananda Gaudiya Mati, mas nós podemos pensar que ele está sempre em Mayapur. Ele era também o seu desejo em seus últimos dias. Ele falava, eu quero morrer no Sri Mayapur Dham. E isso deve ter acontecido, o Gurudeva fala. Sem dúvida. Nós não podemos ver, mas aonde quer que Srila Jajavar Maharaj ele esteja, lá está Vrindavana. Disso não há dúvida. E hoje é o dia do desaparecimento do nosso Jajavar Maharaj. Não é hoje que nós estamos nesse dia, mas é o dia que Gurudeva deu essa aula. Então assim acabou essa parte da leitura de Srila Govinda Maharaj falando sobre esse grande devoto, Jajavar Maharaj. Gurudeva, como foi falado aqui, ele conheceu ele com 17 anos, quando ele tinha 2 meses de missão, e ele ficou próximo de Jajavar Maharaj, orientado por Srila Siddhar Maharaj, praticamente a vida toda de Jajavar Maharaj. E ele levou ele para Midinapur. Ele ia contar uma história para ele, algo íntimo, mas ele abandonou o corpo em Midinapur. Então, Gurudeva fala, infelizmente eu não consegui receber essa instrução dele, né, o que ele ia contar confidencial. Mas enfim, né, uma grande história de Jajavar Maharaj, um grande devoto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Vamos cantar agora a canção glorificando Mahaprabhu. Dani Atmika, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Está na página 114 do livro de Kirtan Tape, São Paulo. Prabhu He Monadurmati Sansara Vitore Odiati Nuami Monadurmati Sansara Vitore Odiati Nuami Tavanida Jan Kono Mahajane Pataiya Dileturi
Abani Jajan Mahajane Pataya Diletumi Goya Kori More Patita Dekia Kohilo Amare Dia Goya Kori More Patita Dekia Kohilo Amare Dia O Regina John Shunobalo Kata Ula Sita Odeia O Regina John Shunobalo Kata Ula Sita Odeia Tomare Tari Kesi Krishna Chaitanya Tomare Tari Kesi Krishna Chaitanya Navadviti Avatar Navadviti Avatar Tomahe no Koto Dinahina Joni Tomahe no Koto Dinahina Joni Korilena Baba Paro Korilena Baba Paro Vedera Pratijnara Kibaratore Rukmavana Viprasuta Vedera Pratijnara Kibaratore Rukmavana Viprasuta Mahaprabhu Name Nadyamataya Sondibai Avaduta Mahaprabhu Name Nadyamataya Sondibai Avaduta Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nijanama Koridana Nijanama Koridana Tarilo Jaga Tumyo Jaya Tarilo Jaga Tumyo Jaya Lohoni Japarikrana Lohoni Japarikrana Sekata Shunya Siyakinata Tomara Charana Tole Sekata Shunya Siyakinata Tomara Charana Tole Vakati Vinoda Kadyataniya Pranakahini Bole Vakati Vinoda Kadyataniya Pranakahini Bole Hari He 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 Hari Hari He Hari Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Goda 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 Hari Goda 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 Hari Goda 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 Hari Goda 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 Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Goda 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 Hari Goda 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 Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari 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 Goda Hari 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 Goda Hari 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 Goda Hari 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 Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari 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 Goda Hari 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 Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Satinandana Goda Hari Jaya Nitai Jaya Goda 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 Nitai Goda Haribo 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 Nitai Goda Haribo Nitai Goda Haribo 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 Nitai Goda Haribo 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 Nitai Goda Haribo Nitai Goda Haribo 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 Haribo
agora glorificando, cantando o Nama Sankirtan Hari Hari. Enquanto isso, eu vou colocar vocês para verem, receber o Darshan das deidades no altar. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha. Jayavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sati Goravatana. Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Gunata. Sri Diva Gopala Bhatta Dasara Gunata. Jai Gosai Gori Charana Vandana. Jai Dirvinana Sadhika Purana. Jai Gosai Jara Muridana Rasa. Sabara Padarino Mora Panchagrasa. Tangira Charana Sivi Bhakta Sanivasa. Janame Janame Munari Javilasa. Jai Gosai Jami Rajikoinavasa. Radha Krishna Nitya Lila Purna Prakasha. Aname Guru Hari Bhaja Vidavana. Sri Guru Vaishnava Pade Harinandana. Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kure Nardamodasa. Hari Nama Sankirtana Kure Nardamodasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Shaktinandana, Jaya Shaktinandana. Jaya Shaktinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Shaktinandana, Gora Hari. Hare Hare, Gora Hari.
pessoal que está aqui conosco no YouTube, a Miri tá sim, do Devidassi falou que o YouTube hoje de novo está sem som. Então acho que o pessoal não vai nem escutar o que eu vou falar, mas enfim. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam, minhas reverências, até a noite às 20 horas com a leitura das aulas de Silacharya Maharaj. Agora vamos ver quem está conosco aqui participando pelo canal do Facebook. Nós temos o Jadonati Prabhu, a Amrita Singh do Devidassi, o Adipurusha Prabhu, a Mamata Moi Devidassi, o Ishan Krishna Prabhu, o Doya Moi Prabhu, a Malini Devidassi. Deixa eu ver no outro aparelho, se tem mais alguém. Nós temos também aqui conosco a Ratinavari Devidassi, essas são as pessoas que apareceram para mim. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o Sandhya Arati às 19 horas.